Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Oi pessoal, bom dia, mais um sábado aqui com vocês, com a doutora Cristiane Oliveira, ela que tem seu quadro aqui, que traz toda semana um tema diferente, né? Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que é sobre o Acordo Internacional de Previdência. Olha que bacana, gente, nem eu tenho conhecimento que é isso que a doutora vai passar. E eu acredito que muitos de vocês também estão cheios de dúvida, né? Antes disso, um beijo para os meus parceiros, patrocinadores, Serra Sul Shopping, Maria Bonita, Cristiane Oliveira, Thaís Muniz, psicóloga, Valdimara Araújo, Amoras Fashion. Quero agradecer também a doutora Vinanete e a Carol Baganha. É isso aí, doutora Cristiane, muito obrigado por mais um programa aqui com a gente. Tem sido fantástico todo o conhecimento que você tem trazido para nós. Mas o que é o Acordo Internacional de Previdência? Tudo bem, boa tarde, Darlene, boa tarde, obrigada pelo convite. Acordo Internacional de Previdência são os acordos entre os países para trazer proteção previdenciária para as pessoas que transitam entre esses países. Porque com a globalização ficou muito comum que as pessoas saiam de alguns países e vão para outros buscar oportunidades profissionais. Então, para que haja essa proteção, os países começaram a fazer acordos internacionais de previdência para possibilitar a aposentadoria de pessoas que saíram de um país e iam para outros, e, inclusive, é possível que a pessoa consiga 2 aposentadorias. Acontece de pessoas buscarem planejamento previdenciário, por exemplo, para conseguir uma aposentadoria aqui e outra nos Estados Unidos, uma aposentadoria aqui e outra no Japão, ou seja, em países que têm esse acordo internacional com o Brasil. Uma dúvida minha, a pessoa trabalhou aqui, ela trabalhou 10 anos aqui, daí ela mudou. Aí o tempo daqui conta lá, doutora? Exatamente isso. O planejamento é para isso, para a pessoa saber o que ela deve fazer. Se ela deve pegar o tempo de lá, trazer para cá, aposentar no Brasil, o que é mais vantajoso, ela quer saber, né? A pessoa, quando busca esse serviço de planejamento, ela quer saber isso. Ou se ela vai pegar o tempo do Brasil e levar para o país que ela foi. A primeira coisa é verificar se esse país que ela foi tem o acordo internacional com o Brasil, e ela vai entender se é melhor levar o tempo para lá ou trazer o tempo para cá, ou ainda existe a possibilidade de continuar contribuindo no Brasil e, se ela foi trabalhar, por exemplo, nos Estados Unidos, continuar contribuindo lá e, em determinado tempo, pedir 2 aposentadorias, uma lá e outra aqui. Entendi. E me fala uma outra dúvida minha também. Um acordo internacional de previdência entre Brasil e Portugal é um trâmite fácil de se fazer? Estou citando Portugal como um exemplo, poderia ser qualquer outro país. Sim, e até para usar isso como um gancho, existem muitos países que têm acordo internacional com o Brasil. Exemplo, geralmente Portugal é muito comum o pessoal ir para Portugal, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Chile, Argentina, tem alguns que a gente vai citando aqui. Mas, por exemplo, de Portugal, é comum a pessoa ir trabalhar e trabalhar um tempo, e não é difícil. Ela vai pegar como se fosse uma certidão mesmo de tempo daqui e levar para o país. Tem que ter uma tradução disso, né, na língua daquele país, do que vem para o Brasil também. Tem que ter uma tradução, e isso é averbado, isso é utilizado
pelo regime de previdência. Entendi. Não tem maiores dificuldades, não tem maiores burocracias para isso. É mais a questão do planejamento mesmo, da pessoa ver o que é mais vantajoso. Que é vantajoso para ela planejar. E esse assunto, na verdade, ele está bem assim, ele está incluso no assunto planejamento que a gente falou em outro programa, porque é um clássico caso que a pessoa procura um planejamento para saber. Porque vai alterar bastante a vida dela, né? Então, ela precisa saber. E quando é o contrário, quando a pessoa trabalha lá, mora lá e depois migra para o Brasil? Deve ser o mesmo trâmite também, doutora? E aí vai depender do tempo. Então, aí vai depender do tempo. Quanto tempo ela ficou lá naquele país? Ela ficou 20 anos, ela ficou... E aí, quantos anos ela tem também? Porque, por exemplo, no caso de Portugal, a pessoa para aposentar lá por velhice, que é a aposentadoria por idade nossa aqui, o nome só vai mudar, a pessoa precisa, tanto para homem quanto para mulher, é 66 anos e 4 meses. E a pessoa precisa ter 15 anos de contribuição. Se ela tiver essa idade e esse tempo trabalhado lá, ela consegue a aposentadoria lá. E aí, se por acaso ela veio para o Brasil, tem que verificar. Se antes dela ter ido para lá, por exemplo, ela tinha alguma contribuição no Brasil e consegue aposentar por idade aqui também. Entendi. Pode acontecer. Entendeu? E fala para mim uma coisa, como utilizar o acordo entre Brasil e Portugal para se aposentar? Novamente citando Portugal, porque é um país aqui que comum, onde né? o pessoal assim, os brasileiros vão muito para lá, né? Sim. É necessário requerer uma certidão, um documento que contenha esse tempo de contribuição e todas as contribuições para ser averbada no Brasil ou, ao contrário, para ser averbada lá. Então, assim, utilizar o acordo é apenas provar que esse acordo existe e utilizar o tempo trabalhado que pode ser trabalhado de qualquer forma. Pode ser com carteira assinada aqui no Brasil, pode ser como contribuinte individual, como autônomo, pode ser o tempo contribuído como facultativo, que pode ser utilizado lá também. Então, assim, vai sair um relatório de todas as contribuições, um relatório de todos os períodos contribuídos e vai ser averbado naquele outro regime. Entendi. E me fala uma outra pergunta. Outro regime que eu quero dizer é só uma referência, né? Mas é em outro país, em outra previdência social ali instituída. Certo. E como eu consigo 2 aposentadorias, por exemplo? Eu tenho tempo de contribuição aqui, daí eu mudei para lá, eu sou aposentada aqui, posso conseguir outra aposentadoria lá? Não tem como, né? Pode aposentar nos 2 lugares, foi o que a gente falou aqui. Por exemplo, porque, por exemplo, um homem, para aposentar no Brasil, hoje, se ele começou a contribuir para o INSS antes de novembro de 2019, ele tem que ter 15 anos e 65 anos de idade. E em Portugal, ele tem que ter 15 anos de contribuição e 66 anos de idade e 4 meses. 66 e 4 meses de idade. E aí, vai que ele, por exemplo, ele tem 66 anos e 4 meses. 15 anos contribuído lá para Portugal, ele aposentou por idade, lá. E aí, se ele já tem 66 anos, ele já cumpre o requisito de 65 anos aqui no Brasil. E se ele contribuiu 15 anos aqui, que inclusive pode ser ao mesmo tempo, ele vai aposentar nos 2 lugares. Entendi. E aí, em relação a valores, também vai depender das contribuições. Pessoal, a gente vai para o intervalo agora com a doutora Cristiane. A gente está falando aqui sobre diversos assuntos e já que a gente volta com mais informação. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltei aqui com a doutora Cristiane no nosso programa que Doutora Responde e eu tenho uma pergunta aqui para ela que chegou para nós. Como que funciona a aposentadoria por velhice em outros países, em Portugal, dando exemplo?
A aposentadoria por velhice em outros países vai depender de cada acordo e de cada país, porque cada país vai determinar uma idade específica. Por exemplo, a gente estava vendo aqui no Japão, 65 anos de idade. Em Portugal, a gente falou no quadro passado que é 66 anos e 4 meses para homem e para mulher. E, né, falando especificamente de Portugal, essa é a idade e precisa de 15 anos de contribuição. De novo, tanto para homem quanto para mulher. E, assim, uma curiosidade sobre o Portugal é que o período de contribuição de 1 ano, ele não precisa ser contribuído, trabalhado o tempo todo de 1 ano. Pode ser apenas 120 dias, né, do ano, que é referente a 4 meses, que já é considerado 1 ano de contribuição. Então, é um tempo, se você for considerar a idade ali, é 66 anos e 4 meses, é 1 ano e 4 meses a mais que o Brasil, mas tem essa ressalva da carência do requisito da aposentadoria por idade, que os 4 meses equivale a 1 ano. E, assim, só uma curiosidade, Darlene, antes da reforma da Previdência, isso também não é muito incomum, não, porque aqui no Brasil, um dia contribuído no mês valia como 1 mês de carência. Depois da reforma, isso foi alterado. Mas, por exemplo, se a contribuição... Era comum a gente pegar um CNIS, que é o cadastro do segurado, com todas as contribuições, e a contribuição começar, por exemplo, assim, 15 de fevereiro a 15 de março. Entendi. Se você contar inteiro, vai dar 1 mês. Mas como era referente a 2 meses, eram contados como 2 meses de carência. Entendi. Então, mais ou menos, eu imagino que deve ser, entendeu? Mais ou menos essa visão. Mas, então, assim, já aconteceu isso no Brasil também. E como que eu faço para fazer o pedido de aposentadoria no INSS? Nos casos aí de estar em outro país. Da mesma forma, utilizando o aplicativo Meu INSS, fazendo o requerimento e apresentando a certidão, caso vá utilizar o tempo de outro país, para que seja averbado na aposentadoria do Brasil. Lembrando que é importante diferenciar que a pessoa tem o direito à aposentadoria integral se ela tiver todos os requisitos do Brasil. Por exemplo, ela vai usar só o tempo no Brasil, ela vai utilizar só o tempo de Portugal em Portugal. É uma possibilidade. Mas... Isso que eu pensei, eu achei que poderia ter a junção. Pode as duas coisas. Pode, dessa forma que eu estou falando, separado, ela usar o tempo do Brasil no Brasil, usar o tempo do Japão ou de Portugal lá no país que ela trabalhou. Ou como ela, às vezes, não implementa o requisito completo, às vezes ela não tem a idade e o tempo de contribuição, ela pode... eu tenho só 5 anos trabalhado lá em Portugal. Pega esses 5 anos e utiliza no Brasil. Ela não vai perder o tempo, entendeu? Mesmo que seja um tempo menor do que o requisito mínimo para alcançar outra aposentadoria. Porque ela pode não ter direito a outra aposentadoria, mas ela acaba tendo direito a uma aposentadoria melhor aqui no Brasil, porque trabalhou lá fora. Ah, é? Porque ela vai utilizar o tempo de lá para cá. Entendi. Entendeu? Vai melhorar o cálculo dela. E seria a minha próxima pergunta. Quanto vou receber de aposentadoria? E aí a gente não consegue responder de forma clara o valor da aposentadoria, porque vai depender das contribuições feitas tanto aqui no Brasil quanto nos países que ela foi trabalhar. E, inclusive, tem gente que vai trabalhar em alguns países, né? Eu vou para o Japão, eu vou para os Estados Unidos, entendeu? Assim, e junta tudo isso. Já aconteceu, de juntar alguns países, não ir só para Portugal, por exemplo, que a gente está falando aqui desse país, mas pode ter um tempo em Portugal, um tempo no Japão, outro tempo aqui no Chile, outro tempo... Porque a pessoa trabalha numa multinacional e tem que viajar trabalhando. Pode acontecer, entendeu? Entendi. Enfim, ela pode, claro que em alguns casos a pessoa contribui para o Brasil mesmo estando em outro lugar, enfim. Mas aí vai depender do regime dela e por isso que é então importante o planejamento, porque é muito específico, entendeu? E é muito comum também, assim, como eu falei, com a globalização, não é mais igual antigamente que a pessoa não saía da onde, né, nasceu e tal. É muito comum a pessoa viajar, trabalhar em outros lugares e isso... o direito é assim, né? Acompanha a sociedade. O que muda na sociedade, o direito vai tentando regulamentar
o que vai acontecendo nas relações de trabalho, nas relações de previdência também, porque a pessoa passa a ter direito. Entendi. E a gente estava pesquisando aqui agora há pouco no intervalo, é mais ou menos quase que o mesmo nível de idade, né? Do Brasil e dos outros países também para conseguir aposentadoria. E quase que varia também o tempo de trabalho e de contribuição, né? Sim, é parecido com esses países que a gente estava olhando, sim. Então, assim, O não há Japão burocracia assim, para um brasileiro que estiver morando fora, se ele precisar se aposentar lá, não há burocracia também. não há burocracia. Claro que Sim. existe eu vou pedir a documentação, tem um tempo hábil para isso, mas não é nada absurdo, não é nada. Você já fez algum trabalho assim internacional? Já fez? Já fiz para o Japão, já fiz para os Estados Unidos também. Olha que legal, é bom o pessoal entender que se tem esse acesso, né? Que quem Sim. quiser tirar as dúvidas que você não sabia. Porque hoje em dia, com esse mundo todo online, você consegue fazer tudo digitalizando, né? Sim. Doutora, passa para mim quais os países que você tem conhecimento que tem esse acordo com o Brasil. Olha, os principais, né? Japão, Estados Unidos, Itália, Luxemburgo, Suíça. Vou lembrando aqui. Espanha, que a gente falou. Chile, Argentina. Quer ver? Deixa eu verificar aqui. Alemanha, Bélgica, Cabo Verde, Canadá, França, Grécia, Israel, o Japão, que a gente falou, que é o que a gente, na minha cabeça assim, tá o mais comum, e só. Portugal, que é o mais comum, um dos mais comuns também, que os brasileiros sempre vão. Grande parte dos países, então, tem essa facilitação, porque hoje em dia tem muito brasileiro que vai embora, né? Sim, não, mas não é, tem bastante aqui. Por exemplo, a Inglaterra, já teve gente que me procurou que trabalhou na Inglaterra, não tem, ainda tem possibilidade, sabe? Ainda está em negociação esse acordo internacional. Porque o acordo internacional também ele não é só da Previdência, ele é o acordo internacional em questões comerciais, tem toda uma questão entre os países mesmo de aliança política, de tudo isso, para que um acordo seja feito entre esses dois países. Mas o que a gente pode considerar para os cálculos previdenciários são esses países. Mas, assim, que você estava falando, ainda faltam bastante, assim. E, por exemplo, esse caso de sucesso que você teve aí de uma cliente sua que estava morando em outro país, né? Sim, no Japão. No Japão. E você conseguiu fazer esse trâmite de uma maneira que fosse benéfico para ela? Consegui que fosse benéfico, porque a gente trouxe o tempo dela. E o tempo trabalhado, ela tinha... Essa parte é que a gente vai explicar para o pessoal. Traz o tempo da pessoa. Isso. Ela é brasileira, trabalhava aqui, e aí, por uma oportunidade profissional, ela foi trabalhar no Japão. Ela trabalhou 5 anos no Japão e decidiu, por motivos dela, voltar para o Brasil. E aí ela já estava perto de aposentar, e ela contribuiu um tempo mais aqui no Brasil e trouxe o tempo do Japão. 5 anos, mais ou menos, tempo picadinho ali, né? Mas mais ou menos 5 anos. E é importante saber que o valor de contribuição lá do país que ela trabalhou, ele não se traz o valor que a pessoa contribuiu lá, porque ela contribuiu para outro país, para outra previdência social. Mas o cálculo desse tempo de 5 anos é feito proporcionalmente às contribuições que ela fazia aqui. E como eram altas, ela utilizou mais esse tempo, o valor do benefício dela aumentou só pelo tempo, mais ou menos, aí que a gente fez uma média, uns R$ 1.200 por mês só pela utilização do tempo. Considerável, hein? Sim, bastante. E ela ficou bem feliz com o resultado. Eu imagino. Então, mas funciona, por exemplo, igual a gente estava falando agora há pouco. Aqui no Brasil, você tem que contribuir o ano inteiro. Em alguns outros países, se eu estiver trabalhando durante um ano e eu contribuir 6 meses, tem alguns países que consideram o ano inteiro, tem alguns que não, é aquele tempo mesmo? Tem. E aí vai depender da regra do país, mas um exemplo clássico é de Portugal, que 120 dias é considerado... A contribuição, o trabalho de 120 dias no ano é considerado como pagamento do ano todo. Então, eu vou aposentar no Japão. Quanto é que eu vou ganhar, doutora?
Isso vai depender das contribuições feitas lá no Japão, porque vai depender do trabalho realizado, de qual era o seu cargo, igual no Brasil, não tem, vai ter o valor da contribuição referente ao salário que você recebia. E o cálculo é feito de acordo com as regras deles lá, referente à contribuição. Então, eu não consigo falar para você qual é o valor que a pessoa vai receber do benefício específico, porque vai depender da contribuição. Mas, o que a gente consegue falar, de acordo com o acordo internacional, é que, se ela trazer o tempo, ela não traz as contribuições feitas lá. Ela traz o tempo, e as contribuições do tempo que ela trouxe é calculada proporcionalmente às contribuições que a pessoa fez aqui no Brasil. Entendi. Entendeu? E Então, tanto isso não só para esse país, como para todos os outros países. como para todos os outros países. É assim que vai funcionar. Entendi. E a mesma coisa acontece se ela levar o tempo do daqui Brasil para lá. Vai levar o tempo e vai ser proporcional às contribuições que ela faz no país. Por isso que é importante também o planejamento, para ver aonde é maior, aonde a média, porque aí é média, né? Não é assim olhar o último salário. A média contributiva dela vai ser melhor, porque às vezes por ser proporcional, às vezes vale a pena ela trazer para o Brasil, ou vale a pena ela levar para o país que ela estava. E para sanar todas essas dúvidas, é lógico que vocês têm que procurar um profissional especializado na área, né, doutora? Sim, é um cálculo... muito conhecimento, né, para saber. Tem que ser uma pessoa que tenha, como você mesmo, que tenha muita propriedade em falar. E assim, precisa fazer o cálculo, porque também é um cálculo bem específico. E até para fazer esse cálculo tem que ter uma diretriz, né? É o que eu estou te falando. Exatamente, sim, com certeza. A pessoa precisa procurar alguém especializado para ter essa segurança também, porque é uma decisão da vida, né? A pessoa, eu vou utilizar... É os sonhos, né? Exato, eu vou utilizar os 10 anos que eu trabalhei no Brasil, eu vou utilizar esse tempo de forma equivocada, eu vou estragar o sonho de uma aposentadoria, entendeu? Muitas vezes você talvez tenha direito a uma aposentadoria muito maior e fica recebendo um valor muito menor, né? Então, assim, o valor da aposentadoria de uma pessoa traz qualidade de vida, traz segurança. Traz tranquilidade. Então, a gente está lidando mesmo com a vida das pessoas. Então, e é isso aí, doutora. Eu queria que você deixasse, se você puder, né, dentro do que você pode deixar aí para quem quiser saber mais, porque eu acredito que tem muita gente em casa que ainda vai ter perguntas, como que elas podem mandar para você e o seu Instagram, para o pessoal te seguir e estudar um pouquinho desse trabalho que você faz. A gente faz um trabalho bem específico em rede social. O meu nome é Cristiane Oliveira, advogada, especialista em direito previdenciário. E o Instagram é @cristianeoliveira.inss. É isso aí, gente. Imagina. Muito obrigada, doutora Cristiane. A semana que vem tem mais doutora aqui com Doutora Responde. Sigam lá, é todo sábado, 10 horas da manhã. Ela está aqui para sanar e falar de todos os assuntos. E se ficou alguma dúvida, entra lá no Instagram dela que está aqui abaixo, viu? Eu vou ficando por aqui. Acompanhem também a Rede Maria Bonita e a semana que vem tem mais Maria Bonita na TV. Beijo para vocês. Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.